Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 5. Capítulo 52. Após algum tempo, Shikamaru saiu da sala de aula. Ele já havia colocado a proteção na testa. Parabéns, disse Ryozuki com um sorriso. Ryozuki, não zombe de mim, é só uma técnica de clonagem. Shikamaru apoiou a bandana na testa em seu braço e disse preguiçosamente. Você está enganado. Ainda há muitas pessoas que não passaram no exame, então mesmo assim quero te parabenizar, disse Ryozuki com um sorriso. Shikamaru ficou sem palavras. Após algum tempo, o nome de Hinata também foi chamado, e ela entrou para concluir o exame de graduação e obteve com sucesso sua própria bandana. Ryozuki. Hinata se aproximou com a bandana e a entregou a Ryozuki com um sorriso, pedindo que ele a ajudasse a amarrá-la. Shikamaru lançou um olhar de soslaio e não conseguiu evitar que os cantos de sua boca se contraíssem. Ryozuki é realmente muito bom em cuidar de Ino e Hinata ao mesmo tempo. Isso também era o que Shikamaru mais admirava em Ryozuki. Não foi grande coisa que ele tenha treinado muito sozinho, se tornado o melhor aluno da turma e realizado o penúltimo contra-ataque. O ponto crucial é que ele ainda tem energia para lidar com duas garotas e fazê-las segui-lo de bom grado. Se o pai dele tivesse metade da habilidade de Ryozuki, ele não seria repreendido pela mãe a cada partida de xadrez. Pensar nisso deixou Shikamaru triste, porque ele sente que é parecido com o pai, e existe uma grande probabilidade de que ele tenha uma esposa rigorosa no futuro. Que tal aprender com Ryozuki? Shikamaru não pôde evitar que esse pensamento lhe viesse ao coração. Mas, depois de pensar um pouco, Shikamaru decidiu esquecer. O principal motivo é que ele acha que existe uma grande probabilidade de não conseguir aprender. Quem sabe no futuro encontre uma esposa com uma personalidade gentil, pelo menos assim não serei repreendido, pensou Shikamaru. Uchiha Sasuke. Ao ouvir isso, Sasuke, que estava cercado por 2 ou 3 garotas, caminhou em direção à sala de aula. Ao sair, ele lançou um olhar para Naruto, que estava fazendo flexões não muito longe dali. Esse cara deve ficar bem? Sasuke estava inevitavelmente um pouco preocupado. Afinal, nos últimos 2 anos, ele nunca tinha visto Naruto usar a técnica dos clones, e a batalha entre os dois foi basicamente um duelo de taijutsu. Ninjutsu foi raramente usado. E Naruto não demonstrava nenhum talento em ninjutsu, mas era muito bom em taijutsu, o que fazia as pessoas pensarem erroneamente que ele não tinha nenhum talento em ninjutsu. Mas na verdade, Naruto já aprendeu seu ninjutsu característico, o Rasengan. Ele também desenvolveu golpes como o Odama Rasengan e o Mini Rasengan. Agora a força de Naruto é na verdade maior do que quando ele fez o exame Chunin. Afinal, durante o exame Chunin, embora tivesse a orientação de Jiraiya, o tempo de treinamento foi de apenas 1 mês, o que foi muito curto. Mas agora é diferente. Naruto vem praticando há mais de 2 anos. Seu controle dos chakras também melhorou tremendamente. Agora, se ele usar o Rasengan, Naruto pode derrotar Sasuke em minutos. Um Chunin comum não é páreo para ele. No entanto, Naruto ainda não possui outro ninjutsu característico próprio, a técnica dos clones das sombras múltiplos. Uma técnica comum de clone das sombras não consegue aproveitar ao máximo seu enorme chakra. Afinal, ele possui 120 unidades de chakra. Sim, a quantidade total de chakra no corpo de Naruto agora é superior a 100 unidades mencionadas no livro original. Graças ao treinamento prolongado, as vantagens do corpo sábio Uzumaki foram bem desenvolvidas. E o controle ativo do chakra para absorver e dissipar o chakra da raposa de 9 caudas permitiu que a quantidade de chakra de Naruto fosse 20% maior do que na trajetória histórica original. E essas 20 unidades extras de chakra podem ser completamente controladas pelo próprio Naruto, diferentemente das 96 unidades de chakra usadas para suprimir a brecha no selo da raposa de 9 caudas, algo que ele normalmente não consegue mobilizar. Mas Naruto tinha visto a raposa de 9 caudas há mais de 1 ano. Uma pessoa e uma raposa se conhecem oficialmente há mais de 1 ano. Ocasionalmente, Naruto tomava a iniciativa de entrar no espaço selado para ver a raposa de 9 caudas e conversar com ela. Portanto, se ele falar, a raposa de 9 caudas tomará a iniciativa de restringir seu chakra, para que ele possa usar as 96 unidades restantes de chakra sem problemas. Depois de um tempo, Sasuke também saiu da sala de aula usando uma bandana. Ele caminhou até Naruto e o olhou. Ei, não fale de repente aqui. Sasuke disse com um pouco de arrogância. Naruto esticou os braços e se levantou imediatamente. Ele olhou para Sasuke com um sorriso e disse, Sasuke, você se importa comigo? Tique, eu simplesmente não quero perder para um bom adversário. Sasuke virou a cabeça com arrogância, sem admitir que se importava com Naruto. Não se preocupe, é apenas uma técnica de clonagem, será fácil para mim. Uzumaki Naruto. Naruto riu e passou o braço em volta do ombro de Sasuke. Droga, você está suando. Sasuke o empurrou com raiva, mas não conseguiu afastar o forte Naruto de jeito nenhum. Ele não teve escolha a não ser deixar Naruto abraçá-lo. Ali Ryozuki, debaixo da árvore, observava a interação entre os dois com um sorriso de satisfação no rosto. Ryozuki, você está sorrindo de um jeito muito estranho. Ino, que estava ao lado, não conseguiu se conter e disse. Ela olhou para lá e perguntou, há algo de estranho entre Sasuke e Naruto? Não, eu só acho que a relação entre os dois é muito boa, disse Ryozuki com um sorriso. Ino e Hinata não entenderam o que ele disse. Eles pensavam que era apenas uma boa amizade, literalmente. Mas Shikamaru, que estava ao lado, olhou repentinamente para Naruto e Sasuke com um olhar estranho e, em seguida, estremeceu inexplicavelmente. Não, o Ryozuki estava brincando, não é? Pensou Shikamaru. Se isso for verdade, é demais. Uzumaki Naruto. Nesse momento, a voz de Iruka veio da sala de aula ali perto. Agora é a minha vez.
Naruto soltou a mão dele, sorriu para Sasuke, depois se virou e fez um sinal de positivo para Ryozuki debaixo da árvore ali, mostrando 2 fileiras de dentes brancos. Ryozuki, você chegou a aprender esse truque? Capítulo 53. Eu recomendei que Naruto treinasse com Gai. Será que eu estava errado? Nesse momento, Ryozuki não pôde deixar de duvidar um pouco de si mesmo. Ele sabe que Naruto aprende as coisas muito rapidamente. Mas, ele não deveria aprender tudo. Não há necessidade de aprender esse tipo de truque. Ryozuki sentiu um pouco de arrependimento. No entanto, agora parece ser tarde demais para se arrepender. Naruto parece ter ficado um pouco torto. Felizmente, ele ainda não está completamente torto. Na sala de aula, Naruto entrou com confiança. Naruto, vá em frente, use a técnica do clone. Iruka sentou-se na cadeira do examinador e disse a Naruto, que entrou. Ao olhar para o alto Naruto à sua frente, Iruka também exibiu uma expressão de satisfação no rosto. Há 2 anos, esse garoto ainda era um punk. Ele só sabia fazer pegadinhas o dia todo, o que lhe causava muitos problemas, aumentava muito sua carga de trabalho e o impedia de ter tempo para arranjar uma namorada. 2 anos depois, esse brincalhão se tornou um aluno obediente e sensato aos olhos de Iruka e não o incomoda mais. Ultimamente, ele até encontrou tempo para ir a encontros às cegas. Ele já conheceu muitas garotas bonitas. A propósito, devo jantar com o Akai hoje à noite? Ou ir ao cinema com a Lizzie? Iruka não conseguiu evitar que começasse a se debater. E nesse momento, Naruto também usou o selo de 2 mãos, demonstrando a técnica do clone. Bum! Uma cortina de fumaça branca se dispersou. 3 clones foram revelados ao redor de Naruto. 3 clones, nada mal. Iruka voltou a si, assentiu com um sorriso e disse. Em seguida, na coluna de notas atrás do nome de Naruto, foi carimbado um comprovante de aprovação. Naruto, está aí a sua bandana. Guarde-a em segurança e não a perca. Iruka sorriu, pegou uma bandana e entregou para Naruto. Ok, Iruka-sensei. Naruto pegou a bandana para a testa alegremente e a colocou na testa com entusiasmo. Iruka-sensei, estou bem assim? Ele perguntou a Iruka enquanto se exibia. Bem, você está muito bonito e charmoso, disse Iruka com um sorriso. Por outro lado, Mizuki não conseguiu se conter por mais tempo. Ele ficou muito chateado ao ver aquele garoto raposa na sua frente, e o garoto conversava com Iruka enquanto o ignorava. Ele não o levou a sério? Certo, Naruto. Depressa, saia daqui, há outros que precisam fazer o exame mais tarde. Mizuki suportou a raiva em seu coração e lembrou a todos com um sorriso. Certo, então Iruka-sensei, eu vou indo. Naruto cumprimentou Iruka antes de se virar e ir embora, ignorando Mizuki. Isso fez com que ambas as mãos de Mizuki, que estavam sob a mesa, se fechassem em punhos. Maldito garoto raposa. É claro que Naruto não é esse tipo de pessoa mal educada, mas como conhece a raposa de 9 caudas há mais de 1 ano, ele conversa ocasionalmente com ela e, por meio dela, sabe que Mizuki nutre uma profunda malícia por ele. É por isso que ele não gosta de falar com esse cara. É óbvio que ele está repreendendo mentalmente. Não pense que ele não sabe que Mizuki está fingindo sorrir. Sasuke estava encarando a porta desde que Naruto entrou. Sasuke ficou aliviado ao ver Naruto saindo usando uma bandana na testa. Esse cara conhece a técnica de clonagem. Ele me fez preocupar à toa por tanto tempo. Sasuke pensou, um pouco irritado. Mas ele se aproximou e parabenizou Naruto. Sasuke, você acha que eu fico bonito assim? Naruto perguntou com uma risadinha, coçando a bandana na testa. Você parece um grande idiota, disse Sasuke, fazendo beicinho. Tique. Sasuke, você está sendo desonesto de novo. Naruto riu e passou os braços em volta do pescoço de Sasuke. Então ele foi até Ryozuki para compartilhar sua alegria naquele momento. Parabéns, Naruto. Você finalmente pode se tornar um ninja, mas terá que se esforçar bastante no futuro. Ryozuki deu um tapinha no ombro de Naruto e disse, em tom encorajador. Bem, não se preocupe, Ryozuki, eu treino com o Sr. Gai e me esforço muito todos os dias, disse Naruto enfaticamente. Ryozuki, é melhor você não mencionar o Gai. Quando você menciona o Gai, eu me sinto um pouco culpado de novo. Felizmente, naquele momento, o nome de Ryozuki também foi chamado na sala de aula. É a minha vez, eu vou primeiro. Ryozuki disse isso aos amigos ao seu redor e em seguida, entrou na sala de aula da frente. Ryozuki, use a técnica do clone, vai ficar tudo bem se for você. Iruka olhou para Ryozuki, que entrou com um sorriso satisfeito no rosto. Ryozuki e Naruto são, sem dúvida, os 2 alunos mais gratificantes que ele já ensinou, porque ambos passaram de últimos colocados para os primeiros da turma. Principalmente Ryozuki. Ele passou diretamente de penúltimo colocado para o atual chefe de turma. Isso fez Iruka pensar que sua habilidade como professor havia sido reconhecida, caso contrário. Por que os alunos se esforçariam tanto para se aprimorarem? Deve ter sido seu ensino sincero que surtiu efeito. Iruka-sensei, então eu começo, disse Ryozuki. Ele também ignorou Mizuki em alguns momentos. Isso deixou Mizuki ainda mais irritada. Esses 2, eles só têm Iruka nos olhos, não é? Aguardem, mais cedo ou mais tarde eu mostrarei a todos vocês o quão poderoso eu, Mizuki, sou. Mizuki pensou com maldade em seu coração. Se os olhos pudessem matar, Ryozuki já teria morrido inúmeras vezes. Bum! Ryozuki liberou a técnica de clonagem instantaneamente com um simples selo de mão. Para ser sincero, ele não praticava muito a técnica de clonagem. Quanto à técnica de substituição, ele a praticava há algum tempo. Afinal, este objeto é muito prático. Embora não seja o lendário teletransporte, ainda pode desempenhar um papel muito importante na batalha. Mas Ryozuki nunca havia usado a técnica do clone. Mas seu controle de chakra era excelente. Portanto, não precisou de muita prática para se tornar um mestre na técnica de clonagem. A fumaça branca se dissipou e 5 clones cercaram Ryozuki. Esse é o resultado mesmo depois de Ryozuki se conter. Caso contrário, ele poderia criar dezenas de clones à vontade.
É claro que ele não está deliberadamente querendo exibir suas habilidades fazendo 5 clones. O que há de tão bom nos clones comuns? O problema é que o bônus de poder ninjutsu dele é muito alto. Exagerou diretamente o efeito da técnica de clonagem. Capítulo 54. Passar. Iruka deu a Ryozuki um sinal de aprovação com um sorriso. Em seguida, ele entregou a Ryozuki uma bandana para a testa. Você deve continuar se esforçando no futuro, disse Iruka. Certo, professor Iruka, então eu vou primeiro. Ryozuki assentiu com a cabeça, depois se virou e saiu da sala de aula com a bandana na mão. Saiam, saiam. Ao verem Ryozuki saindo da sala de aula, Ino e Hinata correram para encontrá-lo. Por que vocês estão tão animados? Esse tipo de prova não é nada difícil para o Ryozuki. Naruto, ao lado, disse. Embora sua força tenha melhorado e ele não faça mais pegadinhas, ele ainda parece ser impopular entre as garotas. Mas também é possível que ele estivesse tão apaixonado por Sakura que as outras garotas da classe pensaram que Naruto já tinha uma namorada. Então elas simplesmente não pensaram nele. A seguir, Haruno Sakura. Nesse momento, o nome de Sakura também foi chamado na sala de aula. Sakura, vamos lá. Naruto imediatamente. Sakura, que estava na frente, cambaleou e quase caiu. Ela virou a cabeça, lançou um olhar feroz para Naruto e entrou na sala de aula furiosa. Sakura, não deixe de se formar. Nesse momento, Ino sorriu, ajeitou a bandana que estava presa à sua cintura e disse, ainda sorrindo. Não se preocupe, eu definitivamente vou me formar. Sakura terminou de falar irritada, empurrou a porta e entrou na sala de aula. Sakura ficará bem, disse Hinata ao lado. Hinata, eu não estou preocupada com a Sakura, disse Ino sem rodeios. Hinata apenas sorriu, como se tivesse percebido tudo. Ryozuki, deixe-me amarrar isso para você. Ino, que se sentiu um pouco culpada por ter sido descoberta por Hinata, rapidamente pegou a bandana de Ryozuki e o ajudou a colocá-la. Tudo bem. Ino retirou a mão e olhou para ele com um sorriso. O que houve? Perguntou Ryozuki a ela. Não, eu só acho, Ryozuki, que você está ficando cada vez mais bonito. Ino sorriu e passou o braço em volta dele. Ryozuki sorriu ao ouvir isso. Ele não se sentia assim de forma alguma. O principal é que ele consegue se ver no espelho todos os dias, talvez haja algumas mudanças sutis, mas ele não sentiu muita coisa. O exame de conclusão de curso durou a manhã toda e basicamente já havia terminado. As pessoas que passaram no exame e receberam uma proteção para a testa ficaram naturalmente felizes. Ao compartilharem a alegria com a família, eles zombavam daqueles azarados que não passaram no exame. O portão da escola ninja. Ryozuki levou Ino e Hinata para cumprimentar sua mãe Mizuki. Mãe, está aí a Hinata, está aí a Ino, você já as viu antes. Ryozuki puxou as duas pessoas envergonhadas que estavam ao seu lado e as apresentou. Até mesmo Ino, que geralmente era despreocupada, ficou um pouco sem jeito nessa época. Olá tia, meu nome é Yamanaka Ino. Olá tia, eu sou Yuga Hinata, amiga de Ryozuki. Hinata ficou constrangida ao dizer que era namorada de Ryozuki. Afinal, está a futura sogra dela. Hinata estava muito nervosa agora. Ela tinha medo de que a mãe de Ryozuki não gostasse dela, então Hinata ficou completamente sobrecarregada. Nesse momento, Mizuki olhou para as duas namoradinhas que seu filho havia trazido e sentiu-se extremamente feliz. O filho dela tem um futuro promissor. Ela sabia que seu filho traria a namorada para conhecê-la logo após a formatura, e que eram até duas. Mas ao ouvir os sobrenomes de Hinata e Ino, Mizuki ainda ficou um pouco preocupada. Afinal, tanto Yuga quanto Yamanaka são famílias importantes na vila. E a família Yagami deles nem sequer é uma família ninja. São civis comuns. Ela se perguntava se seu filho conseguiria a aprovação dos anciãos dessas duas grandes famílias? Embora Mizuki soubesse que seu filho tinha se saído muito bem na escola nos últimos 2 anos, ele já era o melhor aluno da turma. Mas, o mundo ninja não é tão simples quanto uma escola ninja. Como uma Chunin médica, Mizuki está bem ciente da crueldade do mundo ninja. Ela também estava preocupada com a possibilidade de seu filho se machucar. Ryozuki levou Hinata e Ino para cumprimentar sua mãe Mizuki, e depois disse a ela que sairia para jantar com seus colegas de classe ao meio-dia. Jantar juntos? Tudo bem, agora que todos vocês se formaram, não haverá tantas oportunidades de se encontrarem novamente no futuro. Mizuki também era uma pessoa experiente e sabia que seria designada para uma equipe após a formatura. Se eles quiserem se encontrar novamente no futuro, não será tão simples como no passado. Afinal, os ninjas precisam sair em missões. No entanto, para os genin, geralmente são tarefas de nível D. Por exemplo, ajudar a capinar, cuidar de crianças, procurar animais de estimação e assim por diante. Embora trabalhoso e entediante, pelo menos não há perigo. Serve principalmente para que os genin se acostumem à vida como genin e é uma fase de transição. Após cumprimentar sua mãe, Ryozuki seguiu Ino e Hinata para conhecer seus pais. Hoje ele vai conhecer a mãe de Ino, Yamanaka Hino. Ela é uma senhora de aparência muito digna e generosa. Ao ver sua filha chegando com um lindo garotinho, Hino também olhou para Ryozuki com um sorriso. Mãe, vamos sair para jantar ao meio-dia, então não vou voltar para casa para jantar. Ino se aproximou e disse sem rodeios. A propósito, este é o Ryozuki, mãe, você já o viu antes. Ino pegou na mão de Ryozuki e disse. Ryozuki já havia ido à floricultura de Yamanaka para comprar flores antes, então ele também conheceu a mãe de Ino algumas vezes. Olá tia, sou Yagami Ryozuki, colega de classe da Ino, cumprimentou Ryozuki educadamente. Esta é a futura sogra dele.
Ele precisa ser educado. Olá, Ryosuke, nossa Ino costuma ter um temperamento difícil, então ela te incomoda? Yamanaka Hino também já passou por isso. Ela e o pai de Ino, Yamanaka Inoishi, também se conheceram quando estudavam juntos. No início, os dois também eram namorados de infância, assim como Ryosuke e Ino hoje em dia. Então Hino naturalmente entendeu a relação entre os dois, e foi por isso que ela disse aquilo. Mãe. Ino puxou o braço da mãe, envergonhada. Não, tia, a Ino tem uma personalidade muito boa. Eu deveria ter pedido a ela para cuidar de mim, disse Ryosuke com um sorriso. Ino não demonstrava mau humor na frente dele, mas não era assim na frente dos outros. Principalmente Shikamaru e Shoji. Eles são como o irmão mais novo de Ino, e são frequentemente chamados para passear. Mas Ryosuke também sabe que isso acontece porque os três têm um bom relacionamento. São amigos que cresceram juntos, e a relação entre as personalidades dos três é marcante. Não é que Ino tenha um temperamento ruim. Não é como se Shikamaru e Shoji fossem particularmente fáceis de manipular. Eles estão muito próximos. Capítulo 55. A mãe de Ino tinha um bom senso em relação a Ryosuke. Ela achava que Ryosuke era um menino obediente e sensato, além de bonito. Ela obviamente sabe que sua filha é uma garota obcecada por boa aparência, e Ryosuke é o melhor aluno deste ano, ou pelo menos será um jounin oficial no futuro. Ele será digno de seu Ino. Então ela o reconheceu relativamente bem, mas provavelmente não é tão fácil conversar com o marido dela. Felizmente a pessoa que veio hoje não é o pai de Ino. Caso contrário, Ryosuke duvidava que seu nome entraria para a lista negra de seu futuro sogro. Afinal, ele enganou a filhinha do sogro e a levou embora. Para os pais de Ino, na verdade, é fácil de resolver. O mais problemático é o lado do clã Hyuga. Quando Ryosuke e Hinata encontraram o pai dela, Yashi no passado, este não parecia bem. Por um lado, a insatisfação com a filha mais velha. Por outro lado, também existe insatisfação com Ryosuke, um mero ninja de origem civil. E daí se ele for o melhor aluno? A escola ninja tem um aluno-chefe a cada ano. Será possível que todos eles sejam promissores? Felizmente Ryosuke, o aluno mais graduado, possui um alto teor de ouro devido a Sasuke estar no plano de fundo. Pelo menos Yashi não se irritou na hora e não disse nada desagradável. Ele simplesmente o ignorou na maior parte do tempo. Volte para casa cedo, não brinque lá fora até muito tarde. Após Yashi dar alguns conselhos informais, ele se virou e saiu acompanhado por dois ninjas da família Hyuga. Ele não disse uma palavra a Ryosuke durante todo o tempo. Ele parecia muito indiferente. Desculpe, Ryosuke. Após a saída do pai, Hinata também disse a Ryosuke com uma expressão de desculpas. Meu pai pode estar de mau humor, mas não é contra você. Está tudo bem, não levei a mal. Ryosuke pegou a mãozinha de Hinata e disse com um sorriso. Ryosuke não levou a sério a atitude de Yashi, não por causa do seu tamanho. Isso porque Ryosuke sabia muito bem em seu coração que não importava qual fosse a atitude de Yashi em relação a ele, nada mudaria. Yashi concorda ou discorda que ele esteja com Hinata. Será que Ryosuke realmente vai ouvi-lo? E quanto à influência do clã Hyuga? Ryosuke não despreza o clã Hyuga, mas o clã Hyuga realmente não tem nada a oferecer a ele. Sem falar na cultura profundamente enraizada das filiais. Em termos de força, o clã Hyuga que nem sequer consegue produzir um ninja de nível Kage, que qualificações eles têm para que Ryosuke os admire? Ryosuke já era nível Kage aos 11 anos de idade. E agora ele consegue destruir um Kage de nível médio com uma só mão. O clã Hyuga não possui sequer um ninja de nível Kage. Mesmo que todo o clã se unisse, não seria suficiente para Ryosuke usar sequer uma mão. Então, por que Ryosuke levaria isso tão a sério? Se Yashi for esperto, Ryosuke ainda o reconheceria como seu sogro. Se não for inteligente, na pior das hipóteses, ele simplesmente fingirá que Hinata não tem esse pai. De qualquer forma, Hinata não era feliz no clã Hyuga. Ela estará com Ryosuke no futuro, então e se ela não retornar ao clã Hyuga? Será que Yashi terá coragem de chamar alguém para sequestrar Hinata? Ryosuke não achava que eles tivessem essa habilidade. Mas, nesse caso, Ryosuke precisa cuidar dos sentimentos de Hinata, então, a menos que o clã Hyuga acabe com a própria vida por conta própria, Ryosuke está com preguiça de lidar com eles. Como uma família grande. Aos olhos dos verdadeiramente fortes, isso nem sequer conta como um peido. Quando foi que você viu Uchiha Madara colocar o tal ninja nos olhos? Ele só tinha Shirama em seus olhos. Para o almoço, escolheram um restaurante de churrasco gerido pela família Kamishi. Em termos financeiros, ninguém está precisando de dinheiro, e ninguém vai enganar Shoji intencionalmente, embora Shoji também não se importe com o dinheiro. Desta vez, compareceram muito mais pessoas ao jantar do que da última vez, quando Ryosuke e os outros fizeram um piquenique. 9 dos futuros 12 de Konoha compareceram. Com exceção da turma do Gai, todos os outros compareceram. Eu não esperava que todos da nossa turma se formassem sem problemas. Quando vi os alunos reprovados nas turmas B e C, fiquei preocupado que alguém da nossa turma também reprovasse. Mas não esperava que no final ninguém tivesse reprovado. Kiba tomou um gole do suco e de repente sorriu e disse para Naruto, que estava ao seu lado. Naruto, você está se segurando de propósito, não é? Nunca vi você usar a técnica dos clones antes, e pensei que você ainda não a tivesse aprendido. Tique. É só uma técnica de clonagem, raramente a uso. Naruto tinha uma expressão presunçosa no rosto. Ele também estava de bom humor hoje. Se Sakura, ao lado dele, pudesse olhá-lo mais algumas vezes, ele poderia ficar ainda mais bem-humorado. Mas a atenção de Sakura estava voltada para Sasuke do outro lado, e ela nem sequer olhou para Naruto. Isso fez com que Naruto se sentisse um pouco desconfortável com Sasuke.
A partir de agora seremos oficialmente genin, haha. Eu, Kiba, também sou um ninja agora. Kiba sorriu alegremente e não resistiu à tentação de tocar novamente sua bandana protetora na testa. Kiba, ainda é muito cedo para você ser feliz. Ryozuki olhou para Kiba, sorriu e jogou água fria nele. O que isso significa? Kiba olhou para ele com uma expressão confusa. O mesmo aconteceu com todos os outros. Ryozuki, você está dizendo que ainda não somos oficialmente genin? Shikamaru refletiu sobre isso e lembrou-se de que seu pai havia mencionado vagamente que parecia haver um teste após a formatura. Mas seu pai obviamente não entrou em detalhes, apenas mencionou o assunto. Shikamaru tinha uma boa memória, então ele se lembrou disso. Na verdade, a situação em outras casas era semelhante. Seus pais certamente sabem que se formar na escola ninja não os torna oficialmente genin. Eles ainda precisam passar pela avaliação de um jounin antes de poderem se tornar oficialmente um genin. Caso contrário, terão que voltar e frequentar a escola por mais um ano. Capítulo 56. Ao ouvirem as palavras de Shikamaru, os outros olharam para Ryozuki e esperaram que ele testemunhasse. Todos vocês devem saber que, depois de nos formarmos na escola ninja, seremos designados a um jounin para formar uma equipe, certo? Disse Ryozuki sem pressa. Eu sei disso. Um aluno recém-formado formará uma equipe genin em grupos de 3, e a equipe será liderada por um jounin, que será nosso futuro instrutor, disse Naruto rapidamente. Foi isso que ele ouviu de Rock Lee. Todos os outros também sabiam um pouco sobre isso. Mas Sakura e Sasuke não sabiam muito sobre isso. Um deles nasceu civil. O outro era o único que restava em sua família. E ninguém lhe disse isso, pois era algo de bom senso. Então você sabia que o jounin, líder da equipe, vai aplicar um teste no mesmo dia para a equipe genin sob seu comando, disse Ryozuki. Se eles não passarem no teste, serão mandados de volta para estudar por mais um ano. Ah, não. Ao ouvirem a notícia, os outros imediatamente demonstraram expressões de dor, principalmente Kiba, que estava com uma expressão feliz agora há pouco. Agora, instantaneamente, ele colocou a máscara da dor. Não, eu não quero voltar para a escola. Kiba gritou, com certeza passarei no teste do jounin líder e com certeza não serei mandado de volta para a escola para repetir o ano. Depende do tipo de jounin que lhe foi designado. Ryozuki olhou para ele com um sorriso e disse, se você for designado para algum jounin falante, então o teste é basicamente apenas uma formalidade. Mas ouvi dizer que existe um jounin de elite chamado Ataque Kakashi que tem exigências muito rígidas para os alunos sob seu comando. Ele já eliminou vários grupos de genin. Ele afirma ser o jounin líder com uma taxa de aprovação 0. Ao dizer isso, Ryozuki lançou um olhar para Naruto e Sasuke. Afinal, Kakashi em breve será o líder deles, um jounin. Dessa vez com a antecipação de Ryozuki, quando eles souberem que seu líder jounin é Kakashi, seus rostos mudarão de medo, certo? É interessante pensar nisso. Isso mesmo. Na verdade, Ryozuki estava tentando assustá-los de propósito. Outras pessoas poderão ser mandadas de volta para repetir os estudos, mas nenhuma das pessoas presentes será mandada de volta para repetir os estudos. Por um lado, suas habilidades atingiram o padrão oficial genin, e eles não têm falta de habilidades. Por outro lado, isso também se deve à sua origem. Sem mencionar Sakura, uma ninja civil, mas que foi designada para o time 7 e, portanto, estava destinada a não ser eliminada. Outros, qual deles não tem uma família numerosa? Nara, Yamanaka, Hyuga, Inuzuka, Aburame, Akamishi e até mesmo o exterminado Uchiha. Qual deles não pertence a um dos principais clãs de Konoha? E quanto a Naruto? Esse é o príncipe. Você já ouviu dizer que o príncipe foi obrigado a repetir os estudos? Então, Ryozuki estava dizendo isso agora, mas ele estava apenas se divertindo. Mas se forem outros civis, é realmente possível serem repelidos e obrigados a repetir o ano escolar. E alguns simplesmente desistem de ser ninjas. Então, Ryozuki não está exatamente assustando eles, isso é verdade. Ó todo-poderoso sábio dos 6 caminhos. Por favor, certifique-se de providenciar um líder jounin de bom temperamento para mim. Assim que Ryozuki terminou de falar, Kiba já estava resmungando. Shino, que estava sentado ao lado dele, revirou os olhos por baixo dos óculos escuros ao ouvir aquilo. O sábio dos 6 caminhos não seria tão entediado a ponto de te presentear com algo tão tedioso, certo? No dia seguinte, os futuros genins que haviam passado no exame de graduação no dia anterior chegaram à escola ninja e estavam prontos para serem divididos em turmas. Ryozuki também chegou cedo à sala de aula, sentou-se e esperou o início da divisão das turmas. Ele também estava muito curioso para saber em qual turma seria alocado. Inicialmente, parecia que as equipes haviam sido formadas de maneira específica. Se não houver acidentes, há uma grande probabilidade de ele não conseguir entrar. Nesse caso, ele só pode ser designado para a mesma equipe que alguns outros personagens. E há uma grande probabilidade de que não designem nenhum jounin realmente famoso para liderar a equipe. Nesse caso, Ryozuki planeja designar diretamente um clone das sombras naquele momento e deixar que ele acompanhe a equipe para realizar essas tarefas de nível D. E ele continuará treinando. Ele esperou alguns minutos na sala de aula. Todos discutiam ruidosamente sobre com quem estariam no mesmo grupo mais tarde. Nesse momento, Iruka também entrou com uma lista de participantes. Ok, todos em silêncio. Iruka gritou bem alto. Antes de mais nada, parabéns pela formatura. Em seguida, anunciarei a divisão dos times. Cada time terá 3 alunos. Começaremos pelo primeiro time. Iruka pegou a lista e leu em voz alta. Primeiro time, Sato Ishiro, Itori Naiko, Kazama Kusadako. As 3 pessoas cujos nomes foram chamados também se entreolharam e trocaram sorrisos irônicos. Segundo time. A terceiro time. Iruka continuava dizendo os nomes um por um, mas não houve menção a Ryozuki. Sétimo time, Aruno Sakura, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke. Sim,
estou no mesmo time que a Sakura. Naruto pulou de alegria ao ouvir que estaria no mesmo time que Sakura. Ótimo, estou no mesmo time que o Sasuke. E Sakura olhou para o Sasuke, que estava tão tranquilo com o coração apertado. Ela ignorou completamente Naruto, que estava tentando chamar sua atenção. Iruka acalmou Naruto com um sorriso e então continuou a ler os seguintes nomes. Time 8, Inuzuka Kiba, Aburami Shino e Yuga Hinata. Nono time. Time 10, Yamanaka Ino, Nara Shikamaru, Akimichi Shoji. Certo, está aí a divisão de todos. Vocês se lembram de quem são seus companheiros de equipe? Após ler, Iruka largou a lista que tinha na mão, olhou para os rostos na sala de aula e disse com um sorriso. Nesse momento, Ino levantou a mão repentinamente e perguntou. Professor Iruka, por que o senhor não disse o nome de Ryosuke agora há pouco? Os outros também olharam para Iruka com desconfiança. Ryosuke é o melhor aluno da turma A, então é impossível que ele não consiga se formar, certo? Ryosuke tem um acordo especial e irá ver o Okage-sama comigo mais tarde, explicou Iruka. Meu Deus! Ele vai se encontrar com o Lord Okage. Incrível! Como esperado do melhor aluno. Então, Ryosuke vai trabalhar com o Okage-sama no futuro? É difícil dizer. Talvez haja outro acordo de equipe. Na sala de aula, após ouvirem a explicação de Iruka, todos começaram a discutir. Alguns olharam para Ryosuke com inveja. Pelo contrário, o próprio Ryosuke franziu a testa. Sarutobi Hiruzen vai dar um jeito nele pessoalmente? Ryosuke sempre achou que aquele velho macaco não prestava para nada. Capítulo 57. Neste momento, no escritório do Okage, um grupo de Jounin está reunido aqui, observando a sala de aula através da bola de cristal. Esse pirralho é o melhor aluno deste ano? Kakashi lançou um olhar rápido para Ryosuke através da bola de cristal. Ele se lembrava vagamente de ter conhecido aquele garotinho no restaurante de ramen Ishiraku há mais de 2 anos. O Lord Okage tem algum plano especial para Ryosuke? Ao lado, Kurenai perguntou curiosa. Nos últimos 2 anos, Ryosuke também visitava frequentemente a casa de Kurenai como convidado, e ocasionalmente até dormia lá. Portanto, a relação entre os dois é como a de irmãos. É normal que Kurenai se preocupe com a situação de Ryosuke. Tenho outros planos, e você saberá quando chegar a hora. Sarutobi Hiruzen disse com um sorriso, e até fez algumas travessuras. Muito bem, a fase de seleção de turmas terminou, agora é hora de vocês conhecerem esses futuros alunos. Sarutobi Hiruzen acenou para eles, dispensando-os. É realmente problemático, vou dar o primeiro passo. Azuma murmurou algo, depois se virou e foi embora. Mas outras pessoas não eram tão despreocupadas quanto Azuma, e não ousavam reclamar diretamente de problemas na frente do Okage. Mas Azuma é filho do terceiro Okage. É compreensível que as pessoas sejam rudes com o pai, mas eles são apenas subordinados. É claro que eles não podem ser tão casuais. Na sala de aula, após Iruka anunciar os resultados da distribuição de turmas, todos foram instruídos a aguardar na sala de aula até que seus respectivos líderes Jounin viessem liderá-los. Ryosuke, vamos juntos ver o Lord Okage, disse Iruka a Ryosuke. Ok, Iruka-sensei. Ryosuke assentiu com a cabeça, acalmou os ânimos de Ino e Hinata ao seu redor e saiu da sala de aula com Iruka. Gostaria de saber o que o Lord Okage fará com Ryosuke? Hinata observou Ryosuke desaparecer de vista e disse, preocupada. Não se preocupe, Ryosuke é muito forte. O Lord Okage deve ter levado isso em consideração antes de fazer arranjos especiais para Ryosuke, e depois de nos encontrarmos com o líder Jounin mais tarde descobriremos. Nesse momento, Ino, que estava ao lado, deu um tapinha em Hinata e a confortou. Mas, na verdade, ela também tinha algumas preocupações e receios. Só não demonstrava. O outro lado. Após Ryosuke seguir Iruka até a saída da escola ninja, ele foi direto para o prédio do Okage, no centro da vila. Na estrada, Ryosuke também pensava em como o terceiro Okage se organizaria. Já que ele foi chamado propositalmente, há uma grande probabilidade de que exista um acordo especial. Não será como uma equipe genin normal, na qual um líder Jounin é designado diretamente, e então 3 genins são escolhidos para realizar algumas tarefas simples, a fim de se adaptarem à vida ninja. Embora eu seja o melhor aluno deste ano, o talento que demonstrei não é exagerado e não pode ser comparado de forma alguma aos talentos de Kakashi e Itachi. Portanto, a possibilidade de o terceiro Okage me aceitar como aprendiz é basicamente zero. Já que não se trata de me recrutar como aprendiz, então ou ele planeja organizar uma equipe especial para mim, ou planeja me recrutar e me deixar entrar na Anbu. Na verdade, Ryosuke já sabia disso em seu coração. Não havia nada além dessas 2 possibilidades. Afinal, para entrar na Anbu, é mais provável que você seja um Chunin, certo? Para a equipe especial, pode ser uma equipe de genin que se formou nos últimos anos. Ou simplesmente me deem uma equipe de um homem só e então designem um Jounin de confiança para liderá-la. O motivo para isso se resume a um único ponto. Acontece que ele se apaixonou pelo talento de Ryosuke e planejou usá-lo para seus próprios fins. Mas como o talento demonstrado por Ryosuke não justifica o grande investimento de Sarutobi Hiruzen, o máximo que ele fará é designar alguém por conta própria para sutilmente manipular Ryosuke. Talvez até lhe faça um pequeno favor ou algo assim, como um pergaminho de ninjutsu, ou desenhe uma torta. De qualquer forma, os benefícios são definitivamente limitados. Você está planejando usar a vontade do fogo para me fazer uma lavagem cerebral? Isso não é interessante. Ryosuke zombou por dentro. Pensando bem, se Sarutobi Hiruzen realmente planeja as coisas dessa maneira, ele simplesmente deixará um clone das sombras lidar com isso naquele momento. E ele simplesmente continuará treinando. Exatamente, Ryosuke ainda sente que seu corpo é quase insignificante. Ele já havia tentado antes, e kunais e shurikens comuns não conseguiam mais perfurar sua pele. Mas isso só ocorre em condições normais de força. Se Ryosuke se atacar com o poder de um Jounin, ainda assim poderá sofrer pequenos ferimentos na pele.
Embora o ferimento tenha cicatrizado num piscar de olhos graças à sua capacidade de recuperação, Ryozuki ainda não estava satisfeito. Tal físico não consegue resistir de forma alguma a esses poderosos ataques de ninjutsu. Ainda há um longo caminho a percorrer antes que ele possa atingir seu objetivo, que é resistir ao ataque de um oponente de nível Kage sem se ferir. Embora Ryozuki não precise buscar esse nível de físico, as pessoas sempre precisam estabelecer uma meta para si mesmas. É como se o objetivo do Naruto fosse se tornar Hokage. O objetivo de Sasuke é matar Itachi para vingar as almas inocentes do clã Uchiha. O objetivo de Ryozuki nesta fase é treinar um físico capaz de resistir aos ataques de personagens poderosos de nível Kage sem se ferir. Ele está falando puramente de físico, não sob a bênção de chakra ou algo do tipo. É puramente uma questão de físico. Fazer isso, mesmo para Ryozuki, é muito difícil. Fazendo suposições aleatórias ao longo do caminho, os dois logo chegaram ao prédio do Hokage. Quando você encontrar o Lord Hokage mais tarde, lembre-se de ser educado. Iruka se virou e fez um aviso. Não se preocupe, Iruka-sensei, eu não sou o Naruto, disse Ryozuki rindo. Certo. Iruka assentiu com a cabeça. Se fosse o Naruto, ele realmente teria que se preocupar com isso. Afinal, no que diz respeito à personalidade de Naruto, mesmo que tenha mudado nos últimos 2 anos, ainda é difícil mudar seu jeito blefador e descuidado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 58. Gabinete do Hokage. Iruka bateu na porta. É o Iruka. Entre. A voz de um homem idoso veio de dentro da porta. Iruka abriu a porta e entrou com Ryozuki. Senhor Hokage, Ryozuki chegou, disse Iruka respeitosamente. Sarutobi Hiruzen, que estava sentado revisando documentos, também levantou a cabeça para olhar para Ryozuki à sua frente. Você é o Ryozuki, certo? Nada mal. Sarutobi Hiruzen assentiu com um sorriso. Lorde Terceiro Hokage, olá, disse Ryozuki. Bem, Iruka, você sai primeiro. Sarutobi Hiruzen se virou para olhar para Iruka e deu a ordem. Certo, então eu desço primeiro. Ao ouvir isso, Iruka se virou e saiu. Ele fechou a porta do escritório do Hokage suavemente. Ryozuki, você sabe por que eu o chamei aqui hoje? Sarutobi Hiruzen deu uma tragada em seu cigarro com um olhar enigmático. Será que foi porque o número de formandos da nossa turma foi um a mais? Perguntou Ryozuki. Existe esse motivo, mas não é só isso. Sarutobi Hiruzen olhou para Ryozuki à sua frente e viu vagamente a sombra de seu discípulo Orochimaru em seu corpo. Embora o talento demonstrado por Ryozuki seja muito menor que o de Orochimaru, ambos são igualmente inteligentes e mantêm a calma em qualquer situação. Mesmo ao se encontrar com o Hokage, Ryozuki, que tem apenas 12 anos este ano, se mostra muito calmo. Isso deixou Sarutobi Hiruzen um pouco impressionado. Mas o talento de Ryozuki ainda é apenas um pouco interessante. Nesta vida, na melhor das hipóteses, ele será apenas um Jounin de elite. Caso contrário, Sarutobi Hiruzen queria treiná-lo bem para que ele pudesse auxiliar seu neto Konohamaru no futuro. Isso mesmo. No coração de Sarutobi Hiruzen, seu filho mais novo, Azuma, não tinha o talento necessário para se tornar Hokage. Por um lado, sua força não é suficiente e a situação está completamente fora de seu controle. Por outro lado, sua personalidade não é muito tranquila. Ele é impulsivo demais em suas ações e se emociona com facilidade. Tal personagem não pode se tornar Hokage de uma aldeia. É claro que estamos falando de Konoha. Para outras aldeias, a história é outra. Portanto, Sarutobi Hiruzen começou cedo a treinar seu neto Konohamaru. Até mesmo o fato de lhe terem dado o nome de Konohamaru representa as expectativas de Sarutobi Hiruzen em relação a ele. Afinal, seu neto ainda é jovem, e se for educado com cuidado, sempre poderá se tornar uma pessoa que o satisfaça. O único problema, provavelmente, é que o próprio Sarutobi Hiruzen não sabia se conseguiria sobreviver até aquela época. Portanto, ele teve que fazer alguns preparativos com antecedência. Pelo menos, ele precisa abrir caminho para o neto, para que seus cálculos não falhem. Ryozuki não conhecia os pensamentos íntimos de Sarutobi Hiruzen. Se soubesse que Sarutobi Hiruzen queria treinar Konohamaru para ser o quinto Hokage, certamente daria uma gargalhada. Konohamaru? Hokage? Só a idade dele já é um grande problema. Qual a idade de Konohamaru este ano? Apenas para crianças de 8 anos. E quando Sarutobi Hiruzen morrerá? Só este ano. Então, para ele, Sarutobi Hiruzen, muito menos ver Konohamaru se tornar adulto, mesmo que deseje vê-lo se formar na escola ninja, é impossível. Mas Sarutobi Hiruzen não tinha conhecimento de nenhum desses assuntos. Ele planejou tudo de acordo com a situação normal e achou que não teria problemas em viver mais 10 anos. 10 anos depois, Konohamaru terá completado 18 anos. Ele será adulto e poderá assumir seu legado. Em 10 anos, Sarutobi Hiruzen também terá cultivado um grupo de funcionários confiáveis ao seu redor. Quando chegar a hora de ajudá-lo a ascender ao posto de Hokage, ele não terá medo de ser ostracizado por aqueles ninjas. Sarutobi Hiruzen pensou bem, mas a realidade é muito mais cruel do que ele imaginava. Ele provavelmente jamais imaginaria que morreria este ano. É absolutamente impossível concluir o seu suposto plano de herança. Ryozuki, qual é o seu sonho? Sarutobi Hiruzen fez essa pergunta repentinamente naquele momento. Ryozuki pensou por um instante e então disse: quero me tornar mais forte e ter a capacidade de proteger as pessoas que amo. Proteger tudo que tenho agora e no futuro. Ele não disse nada de forma hipócrita sobre proteger a aldeia. Com a força atual de Ryozuki, não há necessidade de fingir ser um personagem que ama a vila. Ele protegerá apenas aqueles que o amam e a quem ele ama. E quanto à aldeia? Para ser sincero, ele não se importava muito. Mas o ambiente de Konoha é realmente o melhor. Se não for necessário, Ryozuki não quer julgar a vila nem nada do tipo. Você quer proteger quem você ama?
Sarutobi Hiruzen assentiu com um sorriso compreensivo, parecendo concordar com o sonho de Ryozuki. Então, como um genin recém-formado, quanto tempo você acha que levará para adquirir esse tipo de poder? Perguntou Sarutobi Hiruzen. Ryozuki balançou a cabeça negativamente. Não tenho certeza, disse ele. Este período pode ser de 10 anos ou mais. Sarutobi Hiruzen disse, Ryozuki, você é muito inteligente, deveria saber que se um ninja não tiver recursos suficientes, seu crescimento será limitado. Assim como seu bom amigo Nara Shikamaru e outros, todos eles são de uma família ninja. Desde o momento em que nasceram, seu futuro já estava traçado por seus pais em casa. Embora você seja mais forte que eles agora, e tenha se graduado como aluno-chefe e se tornado um genin, se você não tiver os mesmos recursos que eles, seu crescimento será mais lento enquanto Shikamaru e os outros ficarão cada vez mais fortes. Até que eles te ultrapassem, você talvez não consiga ultrapassá-los novamente pelo resto da sua vida. Você está disposto? As palavras de Sarutobi Hiruzen carregavam um toque de encantamento, como se ele quisesse ver a expressão de perda e relutância no rosto de Ryozuki. Mas que pena! Ele ficou desapontado. Ryozuki não estava perdido nem relutante. Vou trabalhar mais, ainda mais do que antes, e acredito que a aldeia não tratará mal nenhum jovem merecedor, disse Ryozuki. Sarutobi Hiruzen fez uma pausa para fumar um cigarro. A resposta de Ryozuki o impediu de continuar seu discurso preparado. Isso não é o mesmo que ele havia pensado. Capítulo 59. Ryozuki, você tem razão. A vila não tratará mal nenhum jovem ninja digno. Sarutobi Hiruzen sorria por fora, mas por dentro estava amaldiçoando. Esse garoto, por que ele é tão metido a esperto? Ele realmente pensava assim? Ou disse isso de propósito? Por um tempo, Sarutobi Hiruzen também ficou um pouco confuso sobre o que Ryozuki realmente estava pensando. Mas agora que isso havia sido dito, Sarutobi Hiruzen não tentaria mais fazer lavagem cerebral em Ryozuki. De qualquer forma, a lavagem cerebral pode ser feita lentamente no futuro. Ele ainda tem muito tempo e pode trabalhar aos poucos na mentalidade de Ryozuki. Mesmo que Ryozuki realmente não quisesse mudar de jeito nenhum, ele lhe faria um pequeno favor e não perderia nada com isso. E para um garoto cujo limite é Jounin de Elite, por que ele se esforçaria tanto para mantê-lo? E ele também tinha muita confiança em sua própria maneira de enganar as pessoas. O fato de ele não conseguir enganar Ryozuki hoje não significa que não conseguirá enganá-lo no futuro. Cedo ou tarde, Ryozuki se tornará o que ele deseja ser. Portanto, Sarutobi Hiruzen deixou de se importar com o jeito pouco convencional de Ryozuki jogar cartas. Ele sorriu e disse diretamente, Ryozuki, posso te dar uma escolha aqui. Contanto que você faça o que eu mandar, permitirei que você entre para Anbu. Você provavelmente não sabe o que é Anbu, certo? Sarutobi Hiruzen pensava que Ryozuki era apenas um garoto comum que não sabia o que era Anbu. Então ele explicou a Ryozuki o status da Anbu na vila. Mas foi um pouco exagerado. Por exemplo, os benefícios da Anbu que ele mencionou. Isso mesmo. A Anbu possui esses benefícios, mas eles não são desfrutados pelos membros comuns da Anbu. Eles precisam ser pelo menos líderes de esquadrão, certo? E para ser líder de esquadrão, é preciso ser pelo menos um Jounin. Jounin especiais em geral não são elegíveis. E acima do líder do esquadrão, existem subcapitães que gerenciam 4 esquadrões. Acima deles estão o ministro Anbu e o vice-ministro. Esses benefícios que Sarutobi Hiruzen mencionou são algo que só pode ser desfrutado gradualmente se alguém tiver um certo status na Anbu. Se você quiser ler o ninjutsu no pergaminho dos selos, membros comuns da Anbu não têm acesso a essas coisas de jeito nenhum. Eles também podem pegar emprestado alguns ninjutsus comuns na biblioteca da Anbu. Mesmo que seja um ninjutsu de nível C, ele precisa ser trocado por contribuições. Mas a Anbu tem suas vantagens, pelo menos se os ninjas da Anbu trocarem contribuições por ninjutsu, os requisitos serão muito menores do que os dos ninjas comuns. Aproximadamente 1/3 da contribuição pode ser economizado. O significado de Sarutobi Hiruzen é óbvio. Ele quer que Ryozuki se junte a Anbu, faça uma lavagem cerebral nele aos poucos e o treine para ser um de seus subordinados. Seria conveniente dar alguns cachorros para a família Sarutobi no futuro. Mas Ryozuki já sabia há muito tempo que Sarutobi Hiruzen, o terceiro Hokage, não sobreviveria este ano. Esses planos dele jamais se concretizarão. Junte-se a Anbu. Ryozuki refletiu sobre o assunto e concluiu que não havia problema algum. De qualquer forma, Sarutobi Hiruzen só tem alguns bons meses de vida restantes. Agora, se ele assumir a identidade de um membro da Anbu, quando o plano de Orochimaru para destruir Konoha terminar e a quinta Hokage, Tsunade, assumir o cargo, se ele demonstrar um pouco de sua verdadeira força, conseguirá se misturar bem. Quanto a ser um cão do clã Sarutobi, é lindo pensar nisso. Continue pensando. Terceiro Hokage, sabe que tipo de teste é esse? Pensando em seu íntimo, Ryozuki perguntou com um olhar muito interessado. Se for você, Ryozuki, acredito que você pode passar neste teste. O astuto Sarutobi Hiruzen pensou ter desmascarado Ryozuki. Naquele momento, seu coração era puro. Essa sensação de controlar o destino dos outros o fascinava. Caso contrário, por que ele se agarraria tanto ao cargo de Hokage? Não seria simplesmente porque ele não está disposto a abrir mão de tanto poder? Sair. Sarutobi Hiruzen disse de repente para o ar. No segundo seguinte, o ninja vestindo o uniforme da Anbu e uma máscara de cachorro branca apareceu de repente no escritório do Hokage. Lord Hokage. Uma voz fria veio de trás da máscara.
Ryozuki reconheceu aquele Anbu à primeira vista. Não é Yugao quem ele não vê há algum tempo? Agora tem uma tarefa para você. Este é o conteúdo da tarefa. Sarutobi Hiruzen lançou um pergaminho de missão para Yugao. Este estendeu a mão para pegá-lo. Desta vez, você só precisa supervisionar a missão. A responsabilidade de concluí-la ficará a cargo de Ryozuki. Sua tarefa é garantir a segurança de Ryozuki e resgatá-lo a tempo quando ele estiver em perigo, entendeu? Disse Sarutobi Hiruzen. Entendido. Yugao assentiu com a cabeça, olhou para Ryozuki, que a encarava, e um sorriso brilhou em seus olhos. Aquele garoto de então cresceu, pensou Yugao. Ryozuki, este é o meu teste para você. Contanto que você passe neste teste, você será um ninja Anbu oficial no futuro, disse Sarutobi Hiruzen a Ryozuki novamente. Vá, espero que você consiga passar no teste, e então terei uma surpresa para você. Sarutobi Hiruzen acenou com a mão e deixou os dois descerem. E quanto à surpresa em sua boca? Ryozuki estimou que não passava de um ninjutsu de nível C ou B. A probabilidade mais alta é que seja um ninjutsu de nível B, principalmente porque um ninjutsu de nível C é um pouco complicado de usar. Não importa como você veja, um mero ninjutsu de nível C não pode ser considerado uma surpresa, pode? Além disso, Sarutobi Hiruzen deveria saber em seu íntimo que Ryozuki já aprendeu vários ninjutsus deixados por seu pai, e que não lhe faltariam ninjutsus de nível C. Portanto, a tal surpresa que ele pode oferecer neste momento, não importa como você pense sobre isso, deve ser um ninjutsu de nível B. Mas Ryozuki não é o mesmo de 2 anos atrás. Um mero ninjutsu de rank B? Ele realmente não considera isso agora. Capítulo 60. Após Yugao se despedir do mestre Hokage, os dois foram para o telhado de um prédio. Nesse momento, Yugao também retirou a máscara do rosto, revelando sua face clara e delicada. Ryozuki, parabéns pela sua formatura, disse Yugao com um leve sorriso. Irmã Yugao, então você é uma Anbu. Ryozuki disse com um sorriso. Então seremos colegas a partir de agora? Isso terá que esperar até que você passe no teste do Lord Hokage, disse Yugao, abrindo o pergaminho da missão que tinha na mão, dando uma olhada rápida antes de fechá-lo. Irmã Yugao, qual é a missão? Perguntou Ryozuki, curioso. Ele estava realmente curioso para saber que tipo de missão Sarutobi Hiruzen havia preparado para ele. Missão de assassinato. O alvo é suspeito de ser um espião inimigo, e sua força é quase a mesma de um Chunin, então não será fácil para você lidar com ele. Yugao estava um pouco preocupado com a segurança de Ryozuki. A missão pedia que ele assassinasse um Chunin de um país inimigo, isso não é um pouco demais? Embora cada um dos ninjas da Anbu possa realizar essas tarefas de forma independente. Mas Ryozuki é apenas um garoto que acabou de se formar na escola ninja. Como ele pode se comparar com aqueles ninjas da Anbu que estão acostumados a matar e que passaram por provações e tribulações em meio a sangue e fogo? O que será que o Lord Hokage está pensando? Será que ele está deliberadamente impedindo Ryozuki de passar no teste? Yugao não pôde deixar de pensar em seu coração. Não importava como ela olhasse para a situação, essa tarefa tinha o objetivo deliberado de constranger Ryozuki. Assassinato de espiões inimigos? Sem problema. Ryozuki estava bastante confiante. Não subestimem esses espiões inimigos, enviar alguém para realizar missões de espionagem não é tarefa fácil. Yugao percebeu que Ryozuki não parecia levar a missão a sério, então também se manifestou para lembrá-lo, não querendo que ele subestimasse demais o oponente. Não se preocupe, irmã Yugao, eu não tenho jogado o tempo todo nos últimos 2 anos, disse Ryozuki com um sorriso. Que bom que você tem confiança. Vou te dar 1 hora para se preparar e nos encontraremos no portão da vila daqui a 1 hora. Após Yugao terminar de falar, ela colocou sua máscara novamente, executou a técnica de cintilação corporal e desapareceu num piscar de olhos. 1 hora depois vou encontrar Hinata e Ino primeiro, pensou Ryozuki. Ele também não precisou se preparar para nada. Não passa de uma conversa com as pessoas ao seu redor. 10 minutos depois, Ryozuki encontrou Ino, que já havia se encontrado com seu líder, Jounin. Então ele levou Ino para encontrar Hinata, que estava sendo testada na 8ª série. Campo de treinamento número 3. Antes, Ryozuki costumava treinar no campo de treinamento número 4, mas, na verdade, o campo de treinamento número 3 não fica ao lado do número 4, e sim a uma longa distância um do outro. Eles estão localizados nas extremidades norte e sul da vila. No campo de treinamento número 3, Ryozuki encontrou Hinata e os outros que ainda estavam fazendo os testes. Vamos esperar. Ryozuki disse para Ino, que estava ao seu lado. De qualquer forma, ele ainda tinha mais de 40 minutos. Ele não estava com pressa. Aliás, este também é um bom momento para ver a força de Hinata e do seu 8º time. A instrutora do 8º time é Kurenai, que conhece muito bem Ryozuki. Nesse momento, ela criou um clone das sombras para lutar contra os 3 alunos. E o corpo dela estava do outro lado, observando. Chamam isso de batalha, mas na verdade é mais como uma demonstração de força. De tempos em tempos, Kurenai apontava as deficiências dos alunos e lhes dava algumas sugestões. Após cerca de 10 minutos, Kurenai sentiu que estava quase na hora de terminar com aquilo. Então ela usou um genjutsu e nocauteou Hinata e os outros instantaneamente. Se ela lutar a sério, os 3 genin novatos que nem sequer realizaram uma missão podem ser derrotados facilmente de uma só vez. Mas Kurenai não é Kakashi. Ela não seria tão rigorosa quanto Kakashi. Seu objetivo era apenas avaliar os pontos fortes e as características individuais de seus 3 alunos. Após os testes, Kurenai descobriu que a mais forte entre as 3 era, na verdade, Hinata, que parecia ser a mais fraca. Quanto a Inuzuka Kiba e Aburami Shino, eles tinham suas próprias características. No geral, ela ficou muito satisfeita com esses 3 alunos. Ryozuki, o que o Lord Hokage lhe disse? Após o término da prova, Hinata apressou-se a ir até ele e perguntou sobre a situação de Ryozuki. Nada, ele apenas me convidou para entrar na Anbu, disse Ryozuki com um sorriso. Anbu?
São aqueles ninjas de roupas pretas e máscaras? Kiba, que acabará de chegar, também abriu a boca e perguntou, curioso. Ele também desconhece a situação da Anbu, mas pelo menos sabe que existe um departamento da Anbu na aldeia. E ele ouviu dizer que todos os que podem entrar na Anbu são ninjas de elite. Ryozuki, o Lord Hokage pediu que você se juntasse à Anbu? Kurenai aproximou-se, cumprimentou Ryozuki e Ino, e então perguntou. Irmã Kurenai, o Lord Hokage não me permitiu entrar diretamente para Anbu. Ele me submeteu a um teste, e só poderei entrar para Anbu se eu passar. Ryozuki não escondeu nada e contou diretamente sobre seu acordo, quanto a ser confidencial ou não. Desculpe. Sarutobi Hiruzen não disse isso, então Ryozuki concordou que isso poderia ser dito. É mesmo? Então você precisa ter cuidado e não ser descuidada durante a tarefa, disse Kurenai seriamente. Como havia sido promovida a Jounin oficial recentemente, ela sabia que entrar para Anbu não seria fácil, já que o Lord Hokage propôs um teste, então este teste deve avaliar a habilidade de Ryozuki em todos os aspectos. A dificuldade envolvida definitivamente não é algo que um genin comum recém-formado possa lidar, embora ela também saiba que a força de Ryozuki é muito boa. Mas isso só acontece entre os seus pares. Comparado com ninjas veteranos de verdade, Ryozuki ainda tem muito a aprender. Não se preocupe, senhorita Kurenai, eu serei cuidadoso, disse Ryozuki. Então ele tocou na cabecinha da Hinata. Ela tinha uma expressão preocupada no rosto. Não se preocupe, você não conhece a minha força, disse ele suavemente. Ao ouvir isso, Hinata também assentiu com a cabeça. Ela não disse nada, apenas pegou delicadamente a mão de Ryozuki. Após se despedir de Hinata e Ino, Ryozuki foi novamente ao hospital de Konoha, encontrou sua mãe, Mizuki, que estava no trabalho, e disse a ela que iria sair da vila para cumprir uma missão e que talvez não voltasse naquela noite. Tenha cuidado na estrada. Mizuki olhou para o filho, que era quase mais alto que ela. Embora estivesse preocupada, ela também sabia que era dever de um ninja cumprir sua missão. Ela não conseguiu impedir o filho e dizer-lhe para não ir. Assim, Mizuki só pôde dizer ao filho para ter cuidado em tudo e para colocar a própria vida em primeiro lugar em caso de perigo. Quanto à missão, não importa se ele desistir, mas... Capítulo 61. Entrada da vila. Ryozuki chegou pouco antes da hora marcada. Você está na hora, vamos lá. A figura de Yugao apareceu de repente e após falar com Ryozuki, entregou um certificado de saída da vila aos 2 guardas da porta de Konoha. Yagami Ryozuki? Não é aquele gênio civil que se formou este ano? Eu não esperava que ele deixasse a aldeia para cumprir uma missão tão cedo. Os guardas observaram as 2 figuras que gradualmente desapareceram diante deles e não puderam conter um suspiro de emoção. Hoje deveria ser o dia em que esses genins recém-formados seriam divididos em turmas, certo? Inesperadamente, logo após o time ser designado, esse gênio civil recebeu a missão de sair da aldeia. O Lord Hokage está interessado em treiná-lo? Os 2 refletiram sobre isso, nos arredores da vila de Konoha. Ryozuki de repente sentiu como se o céu fosse alto, os pássaros estivessem voando, o mar fosse vasto e os peixes estivessem saltando. Ele não conseguiu conter o sorriso e olhou para o céu azul. Em seguida, ativou a técnica de cintilação corporal sob seus pés e seguiu Yugao com facilidade à sua frente. Após meia hora, os 2 já haviam percorrido cerca de 40 quilômetros da vila de Konoha. A velocidade dos 2 foi mantida basicamente em 80 km por hora. Manter essa velocidade por uma longa distância é difícil para Chunins comuns, mas Yugao percebeu que Ryozuki nem sequer parecia estar sem fôlego. Ele parecia ainda mais relaxado do que ela. Vamos descansar um pouco, mas você está realmente muito forte, disse Yugao. Irmã Yugao, tenho me exercitado bastante, e meu taijutsu não está nada mal, disse Ryozuki com um sorriso. Quando você sair para realizar missões no futuro, não me chame pelo meu nome, mas sim pelo meu codinome Roxa ou Capitã, lembrou Yugao. Certo, senhorita Yugao, disse Ryozuki com um sorriso. Yugao lançou-lhe um olhar furioso. Isso significa que a relação entre os 2 é boa, então não há nada de errado em brincar. Mas se fosse outra pessoa, Yugao provavelmente ficaria zangado. No entanto, Ryozuki estava apenas brincando, e então mudou seu endereço para Yugao como capitã. Afinal, a identidade dos membros da Anbu é confidencial. Caso contrário, por que usariam uma máscara e cobririam todo o corpo com vestes pretas? Mas Ryozuki olhou para o característico cabelo longo e roxo de Yugao e lembrou-se de um certo rapaz de cabelos brancos que havia deixado a Anbu. Esses 2 caras, ninguém os reconhece? Após descansarem no mesmo lugar por 5 minutos, os 2 partiram novamente. Em pouco tempo eles chegaram ao local-alvo desta missão, um lugar chamado Cidade de Baishuan, que está localizado no sul do País do Fogo. A cidade de Baishuan é pequena e tem uma população reduzida. No entanto, o comércio é muito desenvolvido por aqui. Quase toda a cidade se dedica ao comércio, e também há algumas pessoas ricas que fizeram fortuna com os negócios na cidade. E as casas em que moram são desse tipo de terreno amplo. Desta vez, o alvo de Ryozuki é um empresário que parece estar envolvido na venda de ferramentas ninja. O nome desse cara é Akigumo Ueno. Sua casa fica na cidade de Baishuan, e sua loja também está localizada lá. Mas ocasionalmente ele ia a Konoha para fazer entregas. Ele mantém uma relação de cooperação de longa data com a loja de armas Ninja Tenten, loja administrada pela família de Tenten. Mas a família de Tenten não traiu a aldeia. Eles simplesmente não sabem que esse cara era um espião inimigo. Além disso, os negócios da família de Tenten são tão grandes que ela é uma das maiores revendedoras de ferramentas ninja na Terra do Fogo. Existem muitos vendedores de ferramentas ninja que trabalham em conjunto com a família. É impossível que eles saibam tudo sobre todos os seus parceiros. Ryozuki também encontrou Tenten diversas vezes por causa de Naruto. A entrada de talento Pequena Mulher Rica foi transformada de Tenten. Isso pode lhe proporcionar 100.000 ryu por dia.
Agora, Ryozuki não tem mais problemas financeiros. A casa de Akigumo. Ryozuki e Yugao espreitavam na escuridão, observando a mansão. Seu alvo é Akigumo Eno, mas há alguns guardas que ele contratou e que estão ao redor de sua casa. Embora não sejam ninjas, ainda são pessoas comuns com alguma força. Yugao apresentou a situação de Akigumo Eno. Sua missão é assassinar Akigumo Eno e garantir que as informações sobre a vila que ele possui não sejam repassadas. Portanto, você também precisa confirmar se as pessoas ao seu redor são espiões do país inimigo como ele. Ryozuki assentiu com a cabeça, já tendo uma ideia em mente. Capitã, então eu vou, disse Ryozuki. Yugao assentiu com a cabeça e após advertir, tenha cuidado, observou Ryozuki desaparecer dali num instante. A casa de Akigumo ocupa uma área de 3.600 metros quadrados. Há 7 servos, 11 guardas, além de Akigumo Eno, o mestre e sua esposa. 20 pessoas no total. Ryozuki usou sua habilidade de percepção para localizar com precisão essas 20 pessoas e em seguida começou a agir. O método dele é muito simples. Como não tem certeza se algumas das pessoas ao redor de Akigumo Eno são espiões, ele simplesmente as matará todas. Contanto que essas pessoas estejam mortas, mesmo que haja espiões envolvidos, não haverá problema. Sopro, sopro. Os 2 guardas que estavam conversando de repente começaram a expelir uma grande quantidade de sangue pelo pescoço. Os 2 guardas olharam boquiabertos e tentaram cobrir o ferimento no pescoço com as 2 mãos, mas o ferimento era muito grande e eles não conseguiram estancá-lo. Bloque, bloque. 2 cadáveres se contorcendo caíram no chão. Por trás daqueles corpos, Ryozuki apareceu como um fantasma. Ele lançou as gotas de sangue na espada ninja e desapareceu novamente no mesmo lugar. Na primeira vez que matou alguém, Ryozuki não sentiu nojo, mas ao ver a cena do sangue jorrando de seus pescoços, ele também não ficou em paz. Desde que vinha a este mundo, estava fadado a matar algum dia. Este é apenas o primeiro passo, disse Ryozuki para si mesmo. Então ele se transformou em um Shinigami, ceifando as vidas das pessoas na casa de Akigumo uma a uma. Os 7 servos e os 11 guardas samurais foram todos derrotados por Ryozuki. Mas o cheiro de sangue também alarmou Akigumo Eno e sua esposa, que estavam no quarto. Eles já descobriram? Então não há necessidade de se esconder. Ryozuki olhou para as pessoas que saíam apressadas da sala e num instante, apareceu ao lado da esposa de Akigumo Eno. Svi, a espada reluziu. Ryozuki olhou surpreso para a mulher que desviou de sua espada. Capítulo 62. Inesperadamente, ela também é uma ninja. Ryozuki ficou ligeiramente surpreso, mas não parou de se mexer. Ele executou um segundo golpe. Desta vez a velocidade foi maior e o ângulo mais aberto. A mulher não conseguiu se esquivar novamente e foi esfaqueada no peito por Ryozuki. A lâmina afiada perfurou seu peito em cheio. Puf! Ao desembainhar a espada ninja, o sangue jorrou imediatamente. A mulher cambaleou e caiu no chão, morrendo. Kimiko. Akigumo Eno avançou rapidamente exclamando, enquanto secretamente formava selos. Vá para o inferno. No segundo seguinte, liberação de relâmpago, falsa escuridão. Um raio comprimido transformou-se numa lança de trovão, golpeando Ryozuki com ferocidade à sua frente. Yugao, que estava escondido na escuridão, também começou a suar frio, temendo pela segurança de Ryozuki. Um mero vagalume ousa competir com a lua brilhante? Ryozuki zombou com desdém. No segundo seguinte, ele agarrou a lança relâmpago com uma só mão. Com um simples aperto de mão, o trovão e o relâmpago foram instantaneamente aniquilados. Arcos crepitantes dançavam ao redor do corpo de Ryozuki. Quanto a Ryozuki, que foi banhado pelo trovão, além de se sentir entorpecido, ele não teve muitas outras sensações. O que, quer tenha sido Akigumo Eno quem usou essa liberação de relâmpago, ou Yugao quem estava escondido na escuridão, todos ficaram atônitos com a cena. O corpo resistiu diretamente ao ninjutsu. E até mesmo o relâmpago, conhecido por seu poderoso dano. Que tipo de físico monstruoso é esse? Konoha Ryu, morte instantânea. A luz da espada brilhou tão rápido quanto um relâmpago. Num instante, o golpe atravessou o corpo de Akigumo Eno, o sangue jorrou, e Ryozuki ergueu a espada e apareceu a 3 ou 4 metros atrás de Akigumo Eno. Ele recolheu lentamente a espada para dentro da bainha. Então ele se virou e olhou para Akigumo Eno, que estava parado imóvel. Puf! Um jato de sangue espirrou, seguido pelo corpo de Akigumo Eno sendo dividido em 2 obliquamente a partir do meio, e ele caiu no chão, levantando uma nuvem de poeira. Svi! A figura de Yugao apareceu. Ela se aproximou, primeiro olhou para o corpo do alvo e para o corpo da mulher, depois caminhou até Ryozuki, examinando de cima a baixo. Capitã, há algo de errado comigo? Perguntou Ryozuki. Como você conseguiu resistir àquele ataque relâmpago com o seu corpo? Yugao não pôde deixar de perguntar. Eu sou apenas fisicamente forte, disse Ryozuki com um sorriso. Yugao olhou para ele com descrença. Que físico forte? Se um físico forte fosse capaz de resistir a um ataque de relâmpago de rank B, então esses Jounin de Taijutsu não precisariam se esquivar do ataque inimigo em batalha. Bem, talvez seja algum tipo de Kekkei Genkai. Sinto que meu físico é muito mais forte do que o de outros ninjas. Ryozuki sorriu e mal conseguiu dar uma explicação razoável. Kekkei Genkai? É assim que funciona. Yugao assentiu com a cabeça, sentindo em seu coração que aquilo devia ser algum tipo de Kekkei Genkai. É que ninguém na família Yagami havia despertado esse tipo de Kekkei Genkai antes, provavelmente porque os ninjas anteriores da família Yagami seguiram o caminho do ninjutsu. Para Ryozuki demonstrar sua excelente forma física não foi problema algum. Afinal, sua verdadeira força é muito, muito maior do que aquela que ele demonstrou. Revelar um pouco de sua verdadeira força só pode ser bom para Ryozuki, e não ruim. Quanto a saber, será que Danzou, o Kage das Trevas, terá como alvo esse tipo de Kekkei Genkai? Haha.
Ryozuki não é o mesmo de 2 anos atrás. Agora ele não tem mais medo de nenhuma besteira. Além disso, Ryozuki quer muito ver se Danzou, ao conhecer seu Kekkei Genkai, irá recorrer a Sarutobi Hiruzen. Se ele fosse, poderia ter uma discussão com Sarutobi Hiruzen. Naquela época talvez haja um diálogo clássico. Ryozuki também queria ver esse ótimo espetáculo de perto. E depois Danzou vai ordenar que a raiz o capture. Por favor, Ryozuki mal pode esperar para que Danzou faça isso. Naquela época, ele só podia copiar alguns ninjutsus dos ninjas raiz. Ele também pode ajudar Danzou a simplificar o número de membros raiz. Olhe em volta, as informações registradas por esse cara devem estar escondidas por perto. Yugal cortou a cabeça de Akigumo Ueno com uma espada, selou-a em um pergaminho e contou a Ryozuki. Ryozuki assentiu com a cabeça, depois se virou e foi para o outro lado. Neste momento, meus olhos parecem estar latejando muito. Será que isso vai piorar? Ryozuki pensou consigo mesmo. Então tirou um espelho do espaço em sua palma e ativou seu Sharingan. No espelho, ele deveria ver um Sharingan de 3 tomoes. Nesse momento, os 3 tomoes pretos se transformaram no padrão de 5 pequenas foices pretas. Com certeza, meu Mangekyou despertou. Ryozuki estava secretamente encantado. Inesperadamente, o Mangekyou Sharingan foi ativado logo após matar algumas pessoas. Se as almas dos Uchiha mortos soubessem disso, ficariam furiosas e morreriam de novo, não é? Quando foi que o Mangekyou se tornou tão fácil de despertar? Na verdade, Ryozuki não despertou esse par de Mangekyou diretamente porque matou alguém hoje e recebeu algum estímulo. Nos últimos 2 anos, Ryozuki também estimulou frequentemente seu Sharingan, tentando despertar seu próprio Mangekyou. E depois de mais de 2 anos de estimulação repetidas vezes, embora cada estimulação não fosse muito forte. Mas depois de muito tempo, o par de Sharingan de 3 tomoes de Ryozuki estava a apenas um passo de evoluir para Mangekyou. E hoje foi a primeira vez que ele viu sangue. Isso permitiu que seu par de Sharingan desse o passo final. Isso permitiu que ele despertasse com sucesso o Mangekyou. Gostaria de saber qual é a técnica de pupila do meu Mangekyou? Após despertar seu Mangekyou, Ryozuki sentiu que o poder de seus olhos havia aumentado cerca de 20 vezes. Não é de admirar, ele obviamente tinha 10 vezes mais poder de pupila antes, mas ainda assim não conseguia usar o Susanoo. Para ser franco, a capacidade de expressão dos seus alunos ainda não era suficiente. O poder ocular do Mangekyou é 20 vezes maior do que o do Sharingan de 3 tomoes. E agora que Ryozuki despertou com sucesso o Mangekyou Sharingan, o poder de sua pupila é 11 vezes maior que o de um Mangekyou Sharingan comum. Ele se perguntou como o poder de sua pupila se comparava ao do Mangekyou Sharingan eterno? Capítulo 63. A técnica de pupila ainda está em desenvolvimento? Parece que terei que esperar alguns dias para descobrir. Ryozuki percebeu e descobriu que suas 2 técnicas de pupila ainda estavam em processo de gestação, e que levaria no máximo alguns dias para que a gestação fosse concluída. Isso fez com que Ryozuki ficasse ansioso por isso. Ele se perguntava que tipo de técnica de percepção ocular esse suposto olho que retrata a alma poderia lhe proporcionar? É lógico supor que Ryozuki tenha um desejo de poder em seu coração, para que seja possível obter a técnica de um olho só, a Materazu. Mas também é possível que não seja a Materazu, mas outras técnicas mais letais que envolvem a pupila e similares. Quanto a outra técnica para olhos, Ryozuki de repente pensou em algo, e seu rosto ficou um pouco estranho. Será possível? Pensou ele. Ele esperava que esse olhar de reflexão espiritual não concebesse, de fato, técnicas de aprendizado de acordo com a representação interior de uma pessoa. Caso contrário, Ryozuki estava realmente preocupado que alguma técnica estranha de pupila fosse desenvolvida. Afinal, além de sua sede de poder, ele parecia estar interessado apenas nas belas garotas do mundo de Naruto. Ele não consegue conceber uma técnica de pupila como essa, consegue? Se assim fosse, seria muito constrangedor. Impossível. Absolutamente impossível. Ryozuki, está tudo bem, as coisas já foram servidas. Depois de um tempo, Yugal encontrou Ryozuki e balançou um pergaminho que tinha na mão e disse: Então podemos voltar para a aldeia? Perguntou Ryozuki. Basicamente, a menos que você queira ficar aqui um pouco mais, disse Yugal. Esquece, eu volto na próxima vez que tiver oportunidade. Ryozuki balançou a cabeça. Seus pensamentos estavam todos voltados para a técnica ocular do Mangekyou, e ele não tinha a menor vontade de ir às compras. Então vamos voltar para a aldeia. Yugal assentiu com a cabeça. Ela não é o tipo de mulher que gosta de ir às compras. Além disso, ainda está em meio a uma tarefa e precisa enviar as informações que tem em mãos para a aldeia o mais rápido possível, então é melhor não se distrair agora. No caminho de volta para a vila, tanto Ryozuki quanto Yugal diminuíram o passo. Eles levaram quase 2 horas para chegar ao portão da vila. Já estava escurecendo a essa altura. Yugal entregou os documentos de desembaraço aduaneiro aos guardas na porta e, em seguida, levou Ryozuki até o prédio do Hokage. Gabinete do Hokage. Yugal bateu na porta. Ai, entre. Sarutobi Hiruzen estava fazendo algo misterioso no escritório. Ele tossiu 2 vezes antes de deixá-los entrar. Eles abriram a porta e entraram no escritório. Assim que Ryozuki entrou, um forte cheiro de fumaça o atingiu. Quanto será que esse velho anda fumando? Pensou Ryozuki. Nessa ocasião, Yugal também apresentou o certificado de missão. Ah, você terminou tão rápido? Sarutobi Hiruzen olhou para Ryozuki com um sorriso. Parece que Ryozuki, sua força é ainda melhor do que eu imaginava, nada mal. Muito bom. Ryozuki ficou humilde.
Depois disso, Sarutobi Hiruzen deu uma olhada no relatório da missão e, de repente, arregalou os olhos em surpresa e olhou para Ryozuki. Limite de herança sanguínea física? Ele olhou para Ryozuki surpreso e perguntou: Ryozuki, você despertou um Kekkei Genkai? Ao ouvir isso, Ryozuki também disse: na verdade, eu não tinha certeza no começo. Eu apenas percebi que meu físico melhorava um pouco mais rápido quando eu me exercitava. E então notei que meu condicionamento físico estava melhorando cada vez mais conforme eu praticava. Sarutobi Hiruzen. Melhorar cada vez mais com a prática? Você está simplesmente melhorando cada vez mais? Se você consegue resistir fisicamente a um ninjutsu de liberação de relâmpago de rank B, isso já não é algo comum. Com um físico desses, um ataque comum provavelmente nem conseguiria arranhar um fio de cabelo do Ryozuki, não é? A menos que ele esteja enfrentando ninjas acima do nível de Jounin. Caso contrário, os genins comuns são apenas um bando de escória inofensiva perto de Ryozuki. A menos que eles tenham uma arma mágica em mãos, como a espada Kusanagi e outras semelhantes. Muito bem. Ryozuki, você é melhor do que eu imaginava. Sarutobi Hiruzen também ficou secretamente encantado naquele momento. Se ele não tivesse recrutado Ryozuki deliberadamente, não teria descoberto o Kekkei Genkai que o impedia de continuar. Se ele não lhe tivesse dado essa missão, o próprio Ryozuki ainda não saberia que tinha um Kekkei Genkai. Ao pensar nisso, Sarutobi Hiruzen não pôde deixar de se sentir grato por sua sábia decisão. Olha só que Hokage sábio ele é. Ao contrário daquele cara, Danzou, ele ouviu dizer que ele parecia menosprezar gênios comuns como Ryozuki. Se Danzou soubesse do Kekkei Genkai de Ryozuki, ele morreria de arrependimento? Ao pensar nisso, Sarutobi Hiruzen sentiu-se ainda mais afortunado. Felizmente, Danzou não gostava de Ryozuki, caso contrário, se tivesse se perguntado desde o início, Sarutobi Hiruzen teria deixado Ryozuki ir em nome da antiga amizade entre eles. Considerando que Ryozuki não era extremamente talentoso e, no máximo, se tornaria um Jounin de elite, há uma grande probabilidade de que ele o teria entregado a Danzou. Agora está bom. Ryozuki ainda está com ele, mesmo que Danzou descubra a situação posteriormente e vá até ele para perguntar por ele novamente. Também é impossível para Sarutobi Hiruzen entregar Ryozuki agora. Afinal, ter um Kekkei Genkai e não ter um Kekkei Genkai são duas coisas completamente diferentes. Ryozuki, que não possui Kekkei Genkai, no máximo será um Jounin de elite no futuro, e a probabilidade disso não é alta. É perfeitamente possível. Mas Ryozuki, que despertou o Kekkei Genkai, sua conquista futura é, no mínimo, se tornar um Jounin de elite. O primeiro é a conquista mais elevada, e o segundo é a mais baixa, sendo inclusive bastante provável que Ryozuki alcance o nível de força de um Kage. Um gênio como ele, ainda mais com sua origem humilde. Como Sarutobi Hiruzen poderia não gostar disso? Quando Konohamaru assumir o cargo de Hokage no futuro, poderei considerar dar a Ryozuki um lugar entre os anciãos. Sarutobi Hiruzen pensou consigo mesmo. O acordo anterior para Ryozuki era apenas que ele servisse como guarda do Hokage ao lado de Konohamaru. Mas agora, Sarutobi Hiruzen mudou de ideia. Capítulo 64. Se Ryozuki realmente conseguir atingir o nível de Kage no futuro, não é impossível conceder-lhe um assento entre os anciãos. Na visão de Sarutobi Hiruzen, este já é o seu grande presente para Ryozuki. Afinal, a menos que a linhagem de um ninja civil seja excepcional, como ele pode ser qualificado para entrar no círculo de alto nível de Konoha? Agora Ryozuki tem essa oportunidade. Não é um presente dele? Ryozuki, eu nomeio oficialmente como membro da Anbu. Aqui está sua carta de transferência. Sarutobi Hiruzen anunciou imediatamente o acordo para Ryozuki e solenemente entregou uma carta de transferência que havia preparado há muito tempo. Ryozuki, de agora em diante você fará parte da unidade que protege a vila, disse Sarutobi Hiruzen. Eu protegerei a aldeia. Ryozuki recebeu a carta de transferência e disse. Sarutobi Hiruzen também assentiu aliviado ao ouvir essas palavras, e então começou a sentir um nó na garganta. Como ele não sabia inicialmente que Ryozuki havia despertado um Kekkei Genkai, o presente que preparou para Ryozuki foi um pergaminho de ninjutsu de nível B. Agora, Sarutobi Hiruzen sentiu que aquele presente era insignificante demais. Não era suficiente para que Ryozuki se lembrasse de seu favor. De qualquer forma, ele também será o braço direito do meu neto no futuro. Parece que não posso ser muito mesquinho. Sarutobi Hiruzen refletiu consigo mesmo e então disse, Ryozuki, volte e descanse bem hoje, e retorne às 9 horas da manhã de amanhã. Quando chegar a hora, lhe darei um presente, que será considerado um presente de congratulações por sua entrada na Anbu. Certo, terceiro Hokage. Ryozuki assentiu com a cabeça sem ser nada educado com Sarutobi Hiruzen, mas ele estava pensando porque Sarutobi Hiruzen não lhe havia dado o presente que havia preparado com antecedência. Talvez por agora conhecer o Kekkei Genkai, ele tenha sentido que o presente que havia preparado antes era insuficiente para ser oferecido? Ryozuki acertou em cheio. Bem, vocês dois descem primeiro, disse Sarutobi Hiruzen com um sorriso. Era visível que ele estava de muito bom humor. Após sair do prédio do Hokage, Ryozuki refletiu sobre isso e concluiu que provavelmente não teria nada para comer em casa. Afinal, ele havia dito antes que não voltaria esta noite, então sua mãe certamente não teria preparado o jantar para ele. Irmã Yugao, por que eu não te convido para jantar? Ryozuki virou a cabeça e disse para Yugao, que estava ao seu lado. Jantar? Yugao assentiu após pensar um pouco. Certo, então o que vamos comer? Vamos comer churrasco. Acabamos de concluir uma tarefa, então vamos comer algo gostoso, disse Ryozuki. Yugao também não apresentou objeções. Desta vez, porém, a missão era o teste de Sarutobi Hiruzen para Ryozuki.
mas também era uma tarefa de nível B, e havia uma recompensa por concluí-la. A remuneração para missões de nível B geralmente fica entre 80 mil e 200 mil RIL, e desta vez a recompensa pela tarefa foi de 150 mil RIL. Após deduzir os 20% que a aldeia reteve, ou seja, 30 mil RIL, restaram ainda 120 mil RIL. Inicialmente, Yugal planejava deixar os 120 mil RIL de remuneração para Ryozuki, afinal, toda a tarefa foi realizada pelo próprio Ryozuki. Ela era apenas responsável pela supervisão, mas Ryozuki insistiu em dividir meio a meio. Yugal não conseguiu resistir a ele, então só pôde aceitar 60 mil RIL. Na verdade, Ryozuki não tem problemas financeiros. A pequena mulher rica lhe dá 100 mil RIL de renda todos os dias. E essa entrada de talento foi obtida por Ryozuki há mais de 2 anos. No meio do caminho, embora ele fosse frequentemente à churrascaria e também comprasse algumas ferramentas ninja e coisas do gênero, a soma do dinheiro gasto não ultrapassou 1 milhão de RIL. Portanto, neste momento, Ryozuki ainda possui mais de 70 milhões de RIL em depósitos, e por isso menosprezou a recompensa da missão de meros 120 mil RIL. Mas Yugal era diferente. Embora os ninjas ganhassem muito dinheiro, eles também gastavam muito dinheiro. Já se passaram 10 anos desde que Yugal se formou na escola ninja, mas o dinheiro que ela havia economizado era pouco mais de 1 milhão de RIL no total, e o restante foi praticamente gasto. Em contrapartida, Ryozuki é o verdadeiro homem rico. Se não soubesse que Yugal não concordaria, Ryozuki nem sequer teria planejado pedir os 60 mil RIL. Depois de comermos o churrasco, já passava das 8 horas da noite. Ao sair da churrascaria, Ryozuki deu um tapinha na barriga ligeiramente saliente, sentindo-se muito satisfeito. Neste mundo, não faltam pessoas bonitas e comida deliciosa. Ele suspirou em silêncio. Então ele virou a cabeça e disse para Yugal, que estava ao seu lado: Irmã Yugal, não tenho onde ficar esta noite, então você poderia me acolher por uma noite? Você não vai para casa? Perguntou Yugal. Eu disse à minha mãe que não voltaria esta noite, então, irmã Yugal, você pode me acolher? Ryozuki olhou para Yugal com uma expressão de pena. Yugal não conseguiu conter o riso. Está bem, então você pode dormir na minha casa esta noite, disse ela. Eu sabia que você tinha o coração mais bondoso, irmã Yugal. Ryozuki abraçou Yugal com um sorriso, assim como fazia quando era criança. Você cresceu e ainda me abraça? Não tem vergonha? Yugal sorriu e deu um leve tapinha na testa dele com o dedo, sem resistir ao abraço de Ryozuki. Ela provavelmente já estava acostumada. Afinal, Ryozuki a abraçava com frequência. Depois que ela se acostumou, não sentiu que havia nada de errado nisso. Mas Ryozuki, de 12 anos, devido a exercícios físicos de longa duração, tem uma altura de cerca de 170 centímetros. Ao lado de Yugal, ele parecia tão alto quanto ela. De longe, os transeuntes que não viam o rosto imaturo de Ryozuki claramente pensavam que se tratava de 2 casais jovens fazendo compras. Afinal, eles parecem tão íntimos. Não admira que tenham errado. E o mesmo mal-entendido não foi cometido apenas por esses transeuntes, mas também por alguns ninjas que acabavam de sair de um bar não muito longe dali. Aquela pessoa ali não é a Uzuki Yugal? Alguém reconheceu Yugal. Afinal, seus longos cabelos roxos eram raros na vila. Era difícil não reconhecer. Jeco Ayati, que acabará de tomar um drink ao lado, ouviu as palavras Uzuki Yugal e imediatamente ficou meio sóbrio por causa do vinho. Ele olhou para lá, e as pupilas de seus olhos se contraíram instantaneamente. Yugal, ela. Jeco Ayati ficou chocada e sem palavras. Alguns amigos próximos a ele olharam para ele, depois para as 2 pessoas que se abraçavam, e observaram Jeco Ayati com compaixão por um instante. Todos sabiam que Jeco Ayati sempre gostou de Uzuki Yugal, e até havia rumores de que os dois já estavam juntos. Mas como amigos de Jeco Ayati, eles tinham algumas informações privilegiadas. Na verdade, os dois tinham, no máximo, uma leve queda um pelo outro. Jeco Ayati gosta muito de Yugal, mas é difícil saber o que Yugal pensa. Mas ao verem essa cena agora, ficaram cada vez mais certos em seus corações de que Jeco Ayati simplesmente tinha um amor não correspondido. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!